Bem-vindos ao canal Viajantes do Sul. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito legal que eu conheci numa entrevista da Rádio Gaúcha. Então, você pode se apresentar para o nosso canal Viajantes do Sul? Meu nome é Gilberto Henrique Buchmann, eu sou natural de Campo Bom e eu nasci com atrofia de nervos ópticos, dos dois nervos ópticos, então eu sou cego total. Na verdade eu consigo ver apenas luzes assim, e vultos, mas não é visão útil não. E toda a minha vida então foi sem enxergar, e quando eu tinha 7 anos na idade escolar, a escola lá de Campo Bom, a rede municipal, não me aceitou, aí eu fiquei bastante tempo sem estudar. Comecei depois, mais tarde, a estudar no Instituto Santa Luzia, bem atrasado assim, em relação ao que deveria ser. Mas depois disso eu concluí o ensino fundamental via supletivo, o ensino médio também via supletivo, e depois me formei em letras pela Unicinos. Olha só, e tu estava contando para nós que para tu aprender um pouco naquele tempo, a tua mãe lia, fazia umas leituras e tu passava pro Braille. Como é que tu fazia isso? Pode contar um pouquinho para nós isso aí? Posso. O Braille até foi um pouco depois, antes ainda do Braille, a minha mãe lia para mim, porque eu sempre gostei muito de saber as coisas, eu sempre tive muita curiosidade. Aí surgiu uma enciclopédia em fascículos nos anos 80, chamada Conhecer Universal, e eu quis comprar os fascículos para montar a enciclopédia, e a minha mãe lia para mim os artigos que eu escolhesse para eu adquirir um pouco de cultura. Aí depois, quando eu aprendi o Braille, aí surgiu uma outra coleção chamada Astronomia, que a astronomia ela é a minha paixão intelectual, é o assunto realmente que eu gosto mais. Depois a gente até pode voltar ao tema astronomia, mas por hora eu digo que depois aí eu comprei essa coleção de astronomia em 46 fascículos, e a minha mãe fez uma coisa que apenas as mães fazem, ela me ditou essa coleção, eu escrevi tudo isso à mão, em braille, e o resultado disso foram 3.200 folhas e 37 cadernos. Você escreveu daí? Eu escrevi, que eu tenho ainda hoje aqui, depois a gente vai mostrar os cadernos. Eu escrevi tudo isso, e aí assim, passando por uma média assim, de como a gente faz um pouco mais de 1.000 pontinhos em braille, aproximadamente 1.500 pontinhos em braille por folha, são quase 5 milhões de pontinhos. Nossa. Braille feitos todos à mão por mim. O que é usado para fazer isso? É uma reglete, depois eu posso mostrar. Tá. É uma reglete que a gente usa para fazer os pontos. Existem máquinas Braille, mas eu não tinha. E a reglete ela serve perfeitamente assim, para a gente escrever à mão. Aí eu escrevi, depois eu mostro uma reglete. Tá bom. E pode contar um pouco então para nós aí da tua vida. Hoje tu está com quantos anos? 55. 55 anos. E eu escutei na Rádio Gaúcha que tu fez viagens para fora do país. Tem histórias que tu estava contando antes ali que tu pode contar aí? Sim, eu tenho umas coisas assim que são diferentes para o que as pessoas costumam imaginar para uma criança que não enxerga. Eu já chego nas viagens, mas eu só quero dizer que quando eu era criança, no terreno onde eu morava, assim, eu conseguia correr, apenas ali, correr mesmo, subir em telhado, subir em árvore. Que bom que tu tá falando, porque eu ia te perguntar como é que era essa parte daí, quando tu brincava, quando era criança. Eu tive uma infância muito feliz, assim, bem movimentada, e não sentada no mesmo lugar, como as pessoas podem imaginar. E, assim, umas coisas fora da curva. E depois, mais tarde, eu descobri que eu tinha uma facilidade com idiomas, e a primeira coisa que eu fiz foi estudar inglês com o objetivo exclusivo de conseguir mais material em braille fora do Brasil, porque aqui não tem muita coisa. E aí eu fui estudar inglês para eu conseguir livros em braille de fora, e eu tive uma facilidade muito grande para fazer o curso, e aí eu percebi que eu tinha uma facilidade com idiomas. Depois acabei estudando outros,
E aí, graças a isso, eu pude, a partir de 2015, eu fiz várias viagens sozinho para a Europa, completamente sozinho, completamente. Nossa. Sem pacote, sem grupo. Eu contratava uns guias nas cidades onde eu estava, uns guias para andarem comigo pelas cidades e me mostrar algumas coisas, porque senão também não... Eu poderia estar na frente de um monumento e não saber, por exemplo. Então eu contratava guias das cidades locais, mas o deslocamento entre as cidades e entre os países eu fazia por minha conta. E foram experiências muito boas, muito boas mesmo, assim, divisores de água na minha vida. Tá. Tu contou aí para nós que corria no pátio de vocês. Voltar um pouco lá na tua infância. Sei que tu tem várias histórias para contar aí. Mas tu tá me contando que na época a tua mãe tinha que comprar o sorvete seco e tu tomava bastante refrigerante, por quê? O sorvete seco é porque tinha brinquedos em cima, bichinhos de todos os tipos, soldados, animaizinhos. Eu gostava muito de brincar com aquilo, porque eu sempre gostei de brinquedos pequenininhos. Carrinhos, por exemplo, quanto menor o carrinho, mais eu gostava. Porque daí eu construía as minhas cidades, e se o carrinho era pequeno, a ilusão era de que a cidade era grande. Se fosse um carro gigantesco, ele ia ocupar boa parte da minha cidade, e aí não tinha muita graça. Então o sorvete seco eu comia porque eu precisava comer o sorvete para poder comprar mais depois sorvete com os bichinhos. Pra ter mais brinquedinhos. E as tampinhas, eu tomei Pepsi bastante durante uma fase da minha vida, porque nos anos 80 a Pepsi fez uma promoção em que nas tampinhas havia informações sobre astronomia, frases sobre astronomia. E astronomia, já que nós estamos voltando... Mas a tua mãe que lia pra ti, daí as tampinhas? Sim, a minha mãe, as tampinhas especificamente, todo mundo, meus primos, e as pessoas até guardavam pra mim tampinhas, porque sabiam que eu gostava, assim, né? De tanto ler as mesmas tampinhas, eu acabei decorando aquelas informações que tinha nas tampinhas, que eram bem simplesinhas, assim, era dizer quantos satélites um planeta tinha, a distância que um planeta ficava do Sol, algumas coisas assim simples, mas para mim na época eram muito importantes porque eu ainda não tinha acesso a grandes fontes de conhecimento, isso veio depois. E o meu interesse pela astronomia começou um dia, por puro acaso, uma tia, ela pegou um caderno de 5ª série que ela tinha e começou a ler para mim coisas sobre os planetas que ela aprendeu na 5ª série. De novo, uma coisa bem básica, assim, do 5ª série, mas aquilo me fascinou de tal forma que depois eu comecei a encher a minha tia, coitada, de perguntas de todo tipo, e ela não tinha as respostas, porque o que ela sabia era o que estava naquele caderno, que era um pouquinho só. Aí eu comecei a pensar, bom, ela não sabe as respostas, mas alguém em algum lugar sabe. Aí eu comecei a me interessar por astronomia, e assim, o que parece um contrassenso, mas é claro que eu não posso observar diretamente os astros, mas eu posso entender como o universo funciona, e é isso que eu tenho tentado fazer desde 1977, quando eu tinha 9 anos. Lembro até o ano assim, que começou esse meu interesse de astronomia. E hoje, depois do computador, que agora a gente tem acesso a muito mais coisas, né, pela internet, em 2006 eu comecei um projeto para escrever uma cronologia da história da astronomia. E começou um projeto bem simples, mas agora a minha cronologia ela é enorme. Ela vai de 15.000 a.C. até nossos dias. Ela já tem mais de 650 páginas de Word. E é um trabalho, modéstia à parte, feito em nível profissional, assim, com extremo cuidado, tanto na redação quanto na pesquisa. Se vocês colocarem meu nome, Gilberto Henrique, e escreverem História da Astronomia no Google, vocês vão encontrar certamente alguma versão da minha cronologia, porque eu mando para as pessoas no final de cada ano e algumas pessoas colocaram na internet, só que provavelmente as versões elas serão desatualizadas, porque no final de cada ano eu faço uma versão. E se alguém gostar de astronomia e quiser ver minha cronologia, eu posso mandar por e-mail, pode escrever para ghbonline@hotmail.com, repetindo, ghbonline@hotmail.com. Aí eu posso mandar. Nós vamos deixar na descrição do vídeo também. E
Claro que a gente voltou um pouco lá na tua infância, contar um pouco das tampinhas, do sorvete seco e chegar nessa, como é que eu posso dizer, nesse estudo que tu tem hoje, né, em astronomia. E outra coisa que tu pode contar para nós aí, teu estudo, como é que foi, como é que tu chegou a fazer essas viagens, para onde tu foi? Sim. Eu estudei, então, como eu falei, como eu comecei tarde, eu terminei tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio em supletivo. Mas como eu realmente sempre tive facilidade para estudar e para aprender, depois disso eu me inscrevi no vestibular para letras, me inscrevi tanto na URGS quanto na Unicinos. Eu passei nos 2 vestibulares e aí eu me matriculei, eu fiz no primeiro semestre, me matriculei em 2 cadeiras em cada universidade. Só que a URGS não tinha estrutura, ela não tinha assim, eu poderia fazer o curso sim, mas com muito mais esforço. E aí a Unicinos, ela tinha na época um laboratório adaptado de informática, com os programas de voz que a gente usa no computador. Ela tinha uma impressora em braille lá que eu usava para imprimir alguns materiais. Então ela me deu uma estrutura muito boa e eu acabei optando pela Unicinos. E o que eu comentei mais cedo com o Marcelo e a Marisa é que no tempo que eu estudava lá, eu pegava 6 ônibus por dia, todos os dias. Um ônibus da minha casa até o centro, outro até a Unicinos, mais 2 depois da Unicinos para o meu trabalho e depois mais 2 de novo para minha casa. Então eram 6 ônibus todos os dias. Nossa. Mas mesmo assim eu continuei. Sempre indo sozinho. Nunca desisti, sempre. E nunca desisti, me formei em letras. E falar em sozinho também, eu não sei se é o momento de falar, mas eu morei sozinho por muitos anos também. Assim, porque eu estudei em Santa Luzia, lá fiquei no internato, e a gente tinha muitas tarefas lá para fazer. A gente lavava a louça, a gente passava pano no chão, a gente fazia, assim, era um rodízio, e cada um de nós fazia determinada tarefa por algum tempo. Isso foi maravilhoso, e mais coisas que eu me Mas nesse internato as pessoas também não enxergavam, essas que estavam lá junto contigo, ou só tu que não enxergava? Não, todo mundo era internato para cegos. Era um internato para cegos. Dirigido por freiras. E claro, as freiras enxergavam, mas os alunos não. Sim. Então, essas coisas que eu aprendi lá, mais as coisas que a minha mãe me ensinou em casa, a fazer comida simples. Eu não sei fazer nada sofisticado, mas coisa simples eu consigo cozinhar. Então, tudo isso me permitiu morar sozinho por bastante tempo. E quanto às viagens, um dia eu recebo revistas em braille de vários países do mundo. E um dia eu li numa revista dessas que existia, que lá na Inglaterra tinha um homem cego também, e que ele viajava sozinho pelo mundo. Eu estava pensando numa coisa diferente para fazer na minha vida. Naquele momento eu estava achando um pouco monótono. Aí eu pensei, pois é isso que eu quero fazer. Então, se ele pode viajar, eu também posso. E aí eu consegui o e-mail dele na internet, escrevi, nós nos correspondemos, perguntei algumas coisas para ele. Aí eu comecei a planejar as minhas viagens. Aí, primeiro eu fui para Itália e para Alemanha. No ano seguinte, para a Suécia e de novo para a Itália, dessa vez para cidades do interior também. No primeiro ano eu fui a Roma, só na Itália, mas no segundo, além de Roma, eu também fui a Pisa, Florença, Veneza e Milão. E em 2017 eu fui para Sérvia e depois para a Áustria, para Viena, e depois no outro ano para a Croácia, e em 2019 para a República Tcheca e para a Hungria. Sempre sozinho isso. E eu estava pronto para ir para a Rússia quando veio a pandemia, já estava até com passagem comprada e tudo. Aí veio a pandemia, tivemos que desmarcar tudo. E aí depois a pandemia melhorou, diminuiu. E aí eu estava querendo ir de novo para a Rússia, não cheguei a comprar as passagens, mas quase, ia esperar mais uma semana. E aí começou a guerra da Ucrânia. Aí o projeto Rússia, por enquanto, acabou. Como tu tem essa deficiência visual e tu viajou para todos esses países, quantas línguas tu sabe falar? Bom, eu consigo me comunicar assim, sem dificuldades, incluindo o português, em
8 línguas. Então, português, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, esperanto e russo. E em 2015, inclusive, eu participei de um congresso de esperanto europeu, que foi uma grande motivação. Quando eu decidi que eu ia viajar, essa foi a minha primeira rota, meu primeiro desejo, foi participar desse congresso. Aí depois eu participei de mais 2. O que é isso, Esperanto? Esperanto é um idioma que teve uma origem, ele é um idioma planejado. Ele foi inventado por um polonês, Lázaro Ludwig Zamenhof, no século XIX. E como ele é um idioma planejado, ele é muito simples. A gramática é muito simples e ele tem uma estrutura muito inteligente. E ele teve uma origem planejada, mas hoje é um idioma como qualquer outro. Ele serve, pode fazer qualquer coisa, falar, escrever. E aí tem pessoas que estudam Esperanto no mundo. E o bacana é que a gente aí se encontra de lugares completamente diferentes, assim, e a gente consegue se comunicar em Esperanto como se fosse um idioma qualquer. Aí dá pra perguntar, tá, mas e o inglês não faz isso? Faz, de certa forma. Mas o Esperanto, como ele não é uma língua de nenhum país, ele também não beneficia ninguém, ele não privilegia ninguém. Aliás, é melhor beneficiar a todos e não privilegiar ninguém. E ele funciona muito bem e a gente tem até uma certa comunidade assim, de pessoas que falam Esperanto. São experiências muito boas, muito, muito boas. E a gente se reúne, só para concluir, só para concluir, então, a gente se reúne não para falar sobre o Esperanto, claro, mas para falar em Esperanto, de todos os temas. Uma vez, inclusive, e aí a gente pode se inscrever para falar, tem seminários no congresso. E num deles eu me inscrevi para falar sobre astronomia em Esperanto. Foi bem bom. Que legal. Nossa, muito interessante. É uma história de vida que muita gente não faz ideia. Não faz ideia que uma pessoa com uma deficiência, que hoje em dia tem muita gente com deficiência que se senta em casa, se esconde, com medo de aparecer com o mundo, né? E que nem tu começou a estudar mais tarde, né? Perdeu um pouco os estudos, mas recuperou lá na frente e hoje tem um estudo aí que pouca gente tem o estudo que tu tem, o conhecimento que tu tem, né? E tu trabalha com o que hoje? Eu trabalho na Justiça Federal, eu sou um servidor federal concursado na Justiça Federal aqui de Porto Alegre. Então o meu trabalho, como quase todos quase todo mundo hoje em dia, pelo menos a maioria das pessoas, é no computador. A gente trabalha porque nós temos computadores que a gente instala neles programas e a partir daí os computadores falam, aí a gente chama de ledores de tela. E aí a gente consegue usar o computador para tudo, internet, Excel, Word, não sendo imagens, por óbvio, né? Mas qualquer coisa que não seja imagem, a gente consegue fazer no computador. E é isso que me permite trabalhar, e é isso meu trabalho. E o que tu deixa de mensagem para os jovens de hoje, que tem alguma deficiência? Ou que não tem, tanto faz, né? Até para os jovens. Mas mais é para aqueles que têm uma deficiência, então. É que não é fácil, se já não é fácil para quem não tem nenhuma deficiência, para quem tem fica mais difícil ainda, a gente tem que enfrentar obstáculos ainda maiores, né? Mas assim, é que a gente precisa continuar, a gente precisa lutar, a gente precisa encontrar o nosso lugar no mundo, para não ficar sempre dependendo dos outros e para não ficar sempre na casa dos pais ou na casa de outras pessoas, para que nós mesmos possamos fazer a nossa vida, ganhar nosso dinheiro e ter a nossa independência, porque a partir do momento que eu ganho o dinheiro que me sustenta, eu também passo a ter o direito a decidir a minha vida, a decidir o que eu quero, assim como eu quero viver. E se a gente depende dos outros, a gente não tem esse poder de decisão, porque a gente acaba tendo que se submeter à decisão que outras pessoas vão fazer por nós na nossa vida, o que não é bom. Exatamente. E hoje tu tem teu apartamento, tu tá aí com a tua mãe, né? Sim. Ela tá doente, né? Ela tá aqui com ele cuidando. Tá aqui, né? E
Teus irmãos, tu pode falar? Eu tenho um irmão, 7 anos mais novo que eu, que mora em Campo Bom, e ele não tem deficiência nenhuma, ele nasceu então 7 anos depois de mim. E é o único irmão que eu tenho, nós somos uma família pequena, né? E é isso, não tenho irmãs, nunca tive irmãs. Eu ainda, não sei se fica fora de ordem, mas uma coisa que eu acabei não falando quando eu falei nas viagens é que eu decidi escrever um livro sobre as viagens que eu fiz sozinho. Aí no livro eu estou contando como tudo começou, as adaptações que eu tive que fazer para viajar, porque eu precisei fazer algumas adaptações, umas bem simples inclusive, né? Eu estou contando tudo isso no livro e também estou contando as minhas 3 primeiras viagens que eu fiz sozinho, as 3 primeiras de que eu falei aqui nesse vídeo. Esse livro deve sair em agosto, provavelmente, talvez setembro, mas mais provavelmente agosto. Tá. E aí a esperança é de que isso possa inspirar outras pessoas a fazer coisas que à primeira vista pode parecer impossível, mas que não é. Porque vamos ser sinceros, assim, se eu pedir anonimamente para as pessoas escreverem assim, se elas acham que alguém que não enxerga, se alguém que não enxerga pode ou não viajar sozinho para um outro país, mais de 90% das pessoas vão responder que não. Exatamente. Eu falo anonimamente porque se eu perguntar mesmo, elas podem dizer que sim, mas constrangidas em dizer que não é o que elas pensam. Então, o que para a grande maioria das pessoas parece que não é possível, é possível. Tanto é que eu fiz isso para muita coisa mais na vida. A gente precisa primeiro ter um sonho, um ideal, e segundo acreditar que a gente pode realizar esse sonho. Isso aí, Tá. nossa. E esse teu livro vai ser lançado em agosto. Sim. E em agosto a gente pode marcar ao vivo, fazer uma nova entrevista, fazendo o lançamento desse vídeo, desse teu livro. Podemos, será um enorme prazer. A gente faz o lançamento, faz um vídeo novo e o lançamento do teu livro, então, para todo mundo aí, a gente deixa a descrição do teu livro no vídeo também. Pode ser feito? Claro, vai ser um prazer. E agora a gente podia mostrar um pouquinho os livros dele, né? Então agora a gente vai mostrar um pouco os teus livros. Então tá. Esse aparelho aí que tu tem aí, para que significa? O que faz com esse aparelho aí? O nome disso aqui é reglete, que é uma palavra francesa que significa reguinha. Então ele é formado, a gente põe uma folha aqui em cima, uma folha onde a gente vai escrever em braille. Depois a gente fecha aqui, então a folha fica dentro aqui. E uma vez fechado, a gente tem vários retângulos. Em cada retângulo a gente pode fazer 6 pontinhos. E aí, dependendo de quantos pontos a gente faz e onde eles ficam, qual desses 6, eles são numerados, pontos de 1 a 6. Então, dependendo de onde a gente faz, a gente vai formando as letras. O ponto 1 sozinho é o A, o 1 e o 2 é o B, o 1 e o 4 é o C e assim por diante. E a gente faz esses pontos com esse instrumento aqui, chamado punção, que ele tem aqui uma parte para a gente segurar e uma espécie de agulha com que a gente fura o papel. E o braille parece difícil, mas não é, porque ele segue uma lógica que não dá para explicar aqui no vídeo, porque demora muito. Mas ele olhando à primeira vista parece muito difícil, mas não é. E uma pessoa que enxerga pode também ler braille com os olhos, tanto é que muitos professores fazem isso. Olha só. Então aqui, pessoal, tem alguma coisa dos livros deles, tá? Que ele tem aqui, né? E a Marisa está até segurando um livro aqui para a gente ver, ó. A gente abrindo o livro é como se não tivesse nada escrito, ó. Olha só. E realmente é um livro, todo ele em braille, ó. Olha, mostrando bem de pertinho, ó, para ver o que está escrito. Os ó. pontinhos, ó. Os pontinhos é as letras e as linhas que é escrito. E o Roberto agora vai mostrar um livro que ele tem. Cadê a faixa? Gilberto. Perdão. Ele vai mostrar um caderno que ele tem uns 40 anos guardado. Melhor tu contar para nós aí. Sim. Como é que funciona. Esse aqui são os cadernos que eu falei que a minha mãe me ditou sobre astronomia. São 37 cadernos assim. E como ele é escrito à mão,
ele fica de um lado só, então eu não consigo escrever dos dois lados como faz uma impressora Braille. Ah, daí usa só, Fica na verdade só usa um lado, o outro Escreve- atrás, aqui eu- não tem nada. Não, então. na verdade eu escrevo aqui porque o ponto sai do outro aqui. lado. Eu escrevo aqui E o pra ponto ler sai desse aqui. lado. É ler desse lado aqui. Nossa, que interessante. Então, e aí por isso que deu mais cadernos. Então são 3.200 folhas. Posso abrir ao acaso, assim, por exemplo, aqui, e lendo um parágrafo, encontram-se 2 tipos de mares na superfície lunar. Aqueles localizados no interior de grandes depressões circulares e os que invadiram áreas mais ou menos irregulares. E assim vai o texto. Essa é uma leitura Braille, né? Isso que a gente... E depois de um certo tempo a gente consegue uma velocidade boa de leitura. Sim. E para fazer essa leitura tu usa só um dedo. Um dedo, porque na verdade os pontos Braille eles são a uma distância padronizada, uma distância exata para que ele pegue a ponta do dedo só, porque senão a gente, em vez de fazer só um movimento lateral, horizontal, ia ter que ficar fazendo um movimento vertical e aí não dá certo, não funciona. Então é um dedo só, porque mais de um inclusive atrapalharia, porque quem enxerga vai olhar uma folha, vai enxergar tudo ao mesmo tempo, a gente não pode, tem que identificar letra por letra. E aí precisa de um dedo só, a maioria das pessoas lê com a mão direita, mas eu tenho um tato melhor na mão esquerda, aí nos indicadores. E nós passando a mão nesse dedo, nós passando o dedo nesse livro, a gente não vai conseguir fazer essa leitura que tu tem a facilidade de fazer. Não vai, primeiro porque as letras de Braille têm um formato diferente das letras em tinta, as letras comuns. E segundo, porque para ter essa sensibilidade no dedo precisa treinar, é uma coisa lenta, é um processo. Ninguém consegue pegar um material Braille, passar o dedo e sair lendo, porque precisa treinar. Eu, por exemplo, a gente usava, quando lá no Santa Luzia passava dedo em carpete, passava dedo em várias superfícies, para que ele fosse criando mais sensibilidade. E hoje eu faço isso porque eu já li muitos e muitos milhares de páginas na minha vida, e aí a gente vai... Fazer isso com praticidade, né? Exatamente. Então tá, eu acho que é um pouquinho aí do teu conhecimento, e deixando gravado aí no nosso vídeo, e a gente pode pôr essa entrevista no canal Viajantes do Sul. Com certeza, pode. Então tá bom, eu agradeço em nome dos Viajantes do Sul aí tu ter dado essa entrevista. É que a gente precisa lutar, assim, precisa se esforçar na vida, porque apenas chuva e aviões é que caem do céu. O resto a gente tem que batalhar, né? O resto a gente tem que correr atrás e tem que se esforçar. E uma coisa que eu percebo muito, assim, é que eu ouço as pessoas reclamando de coisas, assim, muito insignificantes. As pessoas reclamam, elas fazem um drama, assim, de coisas, às vezes, que são pequenas, que são de nada, assim. E aí eu fico, às vezes, ouvindo só. Se as pessoas imaginassem só, sei lá, 10% do que às vezes a gente tem que fazer, do que a gente tem que passar, e ainda com as dificuldades que eu tenho de locomoção, não dificuldades, mas as situações mais difíceis de locomoção por não enxergar, né? E isso a gente ouve a toda hora, reclamações dessas. É verdade. Então tá bom, muito obrigado e um grande abraço aí. Obrigado, eu que agradeço.